Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Alguém? Irmão Gaspar está lá atrás. Acenda aí para mim, irmão Gaspar, a luz. Atos capítulo de número 12. Está baratinho, pode quebrar. Atos capítulo 12, versículo 1. Se você puder e quiser ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus, né? Se você tem disposição, se você está, né? Se você pode fazer isso. De repente você não pode permanecer sentado, tá bom? Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte, assim, porque olha o que ela diz. Por aqueles tempos mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar. Fez passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E era dia dos pães asmos. Tendo feito prender, perseguiu, perdi o onde que está. Vou voltar lá atrás no versículo de número 3, né? Vendo que isso agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E era dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, tragando quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para que guardasse tenciosamente. Tentava apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, e havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando do lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram das suas mãos. E disse o anjo: cinge e calça sua sandália. E ele assim o fez. E disse mais: põe a sua capa e segue-me. Então saindo seguia, e não sabendo o que era real, o que se fizera por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João Marcos, aonde muitas pessoas estavam congregadas e orava incessantemente. Feche os teus olhos, deixa sua Bíblia aberta aí em nome de Jesus. Você vai acompanhar comigo alguns versículos desse texto. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos a tua unção, e que o Senhor possa levar essa palavra até o coração do teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco, nos ensina. Tudo isso para a honra e a glória do seu nome. Amém, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa noite, e o título dessa palavra, se eu pudesse colocar um tema, ou o tema já do texto, né, é o Deus que abre porta. Ela é uma palavra expositiva, não é uma palavra textual, é uma palavra expositiva. A palavra expositiva é aquela palavra que traz literalmente o que o texto nos ensina, né? E você pode acrescentar, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos conforta, ou seja, às vezes ela puxa a nossa orelha, não é? Por isso que eu estou fazendo questão de explicar para você que é uma palavra textual, é uma palavra que vai ao nosso confronto, ela vai de encontro, né, a nossas vidas. Então, o título, o nome dela pode ser Deus que abre porta.
não é? O Deus que abre porta. O texto revela, querido, o momento em que Pedro estava sendo tirado da prisão. Nós podemos ver isso no texto, né? Que Pedro estava sendo tirado da prisão. Após o quê? Após uma incessante oração feita pela igreja. A Bíblia diz que ele passou pelas portas que havia ali, a porta do cárcere e as demais portas. A Bíblia diz que ele passou por todas elas milagrosamente. A situação de Pedro era uma situação complicada, era uma situação difícil, era problema, né? era um problema de vida ou morte. Estava decretada a morte de Pedro. Às vezes nós enfrentamos algum tipo de problema na nossa vida que nós também não enxergamos uma saída. A situação de Pedro era essa. Não tinha como ele enxergar uma saída. Não tinha como alguém falar, olha, vai acontecer que você vai sair daí. Não, a expectativa era que Pedro seria degolado, que Pedro seria morto, não é? Então às vezes nós enfrentamos determinado tipo de situação que nós não conseguimos enxergar uma solução, não é? Nós não sabemos às vezes o que fazer. Nós não sabemos como nos proteger, como agir, não é? Às vezes nós procuramos uma saída, uma brecha para que nós possamos escapar, e às vezes nós não encontramos essa brecha. Esta era a situação do apóstolo Pedro. Herodes havia matado Tiago, e aquilo agradou o coração do povo, e a intenção de Herodes agora era matar Pedro no outro dia, depois, né, no dia da Páscoa, passando a Páscoa, Pedro seria morto. Eu quero destacar aqui algumas situações ou alguns pontos desse texto em que nós venhamos aprender muito enquanto nós estivermos passando no momento adverso, no momento nas situações difíceis, né? A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o texto ele relata algo interessante. O texto não diz que Pedro estava preso. O texto não diz que Pedro estava, né, na grade. A Bíblia diz que Pedro estava sendo, no versículo 5, você pode ver isso aí. A Bíblia diz que Pedro estava sendo guardado no cárcere. Ele estava sendo guardado. Se nós prestarmos bastante atenção aí, nós vamos entender isso. Então Pedro estava sendo guardado, ele estava protegido, né? Eles estavam na verdade protegendo Pedro. Herodes achava que estava fazendo a coisa certa, achando que estava fazendo a sua vontade. Não, eu prendi Pedro. Não, Pedro vai ser degolado amanhã. Não, Pedro vai ser morto. Pedro não tem como escapar. O soldado olhava aquela situação, a grade, as correntes. Eu creio que eles pensavam assim, eles tinham a maior convicção, dizendo, olha, não vai ter, né, Pedro não pode escapar. Pedro não vai sair dessa. Pedro vai ser degolado. Pedro vai ser condenado à morte, não é? Pedro não vai vencer isso. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava usando aquela situação, aquela ação, para guardar Pedro, para proteger Pedro. Querido, às vezes as situações que acontecem conosco, as coisas que acontecem em nossas vidas, são propósito de Deus para nos livrar, para nos guardar. O grande problema é que nós não conseguims enxergar isso. No meio do problema, no meio da adversidade, no meio, né, dos confrontos que vêm contra nós às vezes não conseguimos enxergar isso. Nós só enxergamos o lado pior da coisa. Nós só enxergamos o lado pejorativo do negócio. Nós nunca vemos que Deus às vezes está nos protegendo e nos guardando. Pedro estava preso, Pedro estava guardado, e Deus estava protegendo Pedro naquele lugar, para que ele não fosse morto lá fora. Quando nós passamos, né, quando nós pensamos que tudo está errado na nossa vida, que tudo está virando de cabeça para baixo, na verdade, talvez pode ser Deus nos guardando, Deus nos livrando de um problema maior ainda lá na frente. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo aqui algo muito profundo, dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quando ele está dizendo todas as coisas, irmão, todas as coisas, são todas as coisas que cooperam. Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para nós, para o nosso bem, em nosso favor. Mas o problema é que às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Quando tudo parece estar dando errado em sua vida, em nossa vida, nós devemos confiar, nós devemos buscar um discernimento de Deus, nós devemos buscar a entender o que é que está acontecendo, nós devemos até mesmo agradecer a Deus por muitas coisas que acontecem, que vai trazer livramento para nós. O fim de Pedro estava decretado.
Herodes olhava e falava: amanhã eu vou agradar mais um, né, eu vou agradar mais o público, eu vou agradar mais o povo, porque eu vou matar Pedro, um dos líderes dos apóstolos. Mas Deus olhava lá do céu e dizia: você está enganado, ele não vai morrer. Você está enganado, não vai ser o fim de Pedro. Ele vai viver um grande milagre. Talvez você está olhando e fale: é o fim, acabou, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais solução para os meus problemas, as adversidades são tantas, não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa, creia, acredita, que talvez Deus possa estar preparando um grande milagre, uma grande saída, uma grande reviravolta na sua vida. Mas às vezes nós tentamos e nós detemos em murmurar, não é? Em murmurar. Satanás, o diabo, querido, o inimigo, as lutas vêm para nossas vidas. Vem, a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu não estou dizendo aqui que todas as situações que acontecem é Deus usando aquilo para nos proteger, para nos guardar. Mas a maioria, talvez seja. Você já pensou, você já parou para pensar quantas vezes Deus já te livrou? Deus agiu de maneira contrária à sua vontade para te livrar, e você murmurou, e você questionou, e você blasfemou contra Deus? Você já parou para pensar isso? Você já parou para imaginar isso? Quantas vezes, talvez hoje Deus tenha te livrado. Deus pode ter te livrado hoje de muitas situações, e você talvez, não é? Murmurou por causa daquilo, não é? Deus às vezes tem nos livrado de muito. Talvez o seu carro furou um pneu, o seu carro quebrou. Qual que é a tendência? Qual que é a nossa tendência? Hein? Ah, que porcaria. Esse carro quebrou. Eu precisava chegar lá. Eu tinha que estar lá. Eu não podia parar agora para arrumar esse carro. Eu não podia parar para arrumar esse pneu. E talvez Deus está falando: ei, eu estou te livrando de um acidente. Eu estou te livrando de um assalto. Eu estou te livrando de um problema maior aí na frente. Mas às vezes nós não conseguimos. Aquele negócio que você tanto queria fechar, que você não conseguiu fechar. E você fica: puxa vida, era a oportunidade que eu tinha. Eu ia ganhar muito dinheiro. E Deus está falando: eu estou te livrando de um grande prejuízo que você ia ter lá na frente. Para os solteiros aí, né, aquele casamento que deu errado, aquele namoro que deu errado, que não conseguiu concretizar o casamento, e você fica frustrado. Tem gente que entra em depressão, tem gente que fica, né? Eu não estou falando do casamento que desfaz, não, estou falando daquele casamento que não acontece, não é? E talvez Deus está te livrando, irmã, ou irmão, Deus está te livrando de um problemaço lá na frente, e você fica reclamando, e você fica murmurando, não é? Às vezes nós não conseguimos entender, não é? Às vezes nós não conseguimos entender. Pedro estava preso, Pedro estava passando luta, Pedro estava sendo ameaçado, Pedro estava com a morte decretada, mas na verdade ele estava guardado por Deus. Deus tinha um livramento preparado para Pedro. Deus tem um livramento preparado para você, querido. Deus está preparando o escape, Deus está preparando uma saída. Não importa qual seja a sua situação, o seu problema, Deus está preparando, não é? Porque a Bíblia diz, querido, e no Salmo 91, no versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho. Olha que versículo profundo, que às vezes nós passa despercebido a ele. Olha lá, Deus dá ordem aos seus anjos, a seu respeito, para quê? Para te guardar em todos os seus caminhos. Ele não está falando aqui em alguns caminhos, ele está falando em todos os seus caminhos. O diabo, é verdade que ele quer acabar comigo, ele quer acabar com você. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, mas eu preciso entender uma coisa: que os anjos do Senhor estão ao redor. O diabo pode até estar ao meu derredor, querendo me pegar a cada minuto, a cada segundo, mas eu preciso entender que Deus, os anjos do Senhor, estão ao meu redor para me proteger, para me guardar e para me livrar. São coisas interessantes que nós precisamos entender. Agora, isso aconteceu por quê? Porque havia oração. Se não houver oração, não vai acontecer nada. O que faz a diferença na minha vida, o que fez a diferença ali foi a oração. E o que faz a diferença na minha vida e na sua vida, ou até mesmo na vida da igreja, é a oração. É orar, não é? É orar. E não é uma oraçãozinha qualquer. A Bíblia diz que a oração era
incessante. Você pode ler o texto aí. A oração era incessante, era constante, era sem parar. Eu preciso ter uma vida regular de oração. Eu preciso ter uma vida, o hábito, uma vida habitual de oração. Como comer, como escovar o dente, como tomar banho. Eu preciso ter a minha vida de oração com Deus, não é? Muita gente, querido, às vezes passa por situações difíceis, ou está passando por situações difíceis, e não estão dispostos a orar. Muitas das vezes elas arrumam até desculpa, pastor, eu não estou orando porque o negócio está feio, eu não estou orando porque está passando por batalha, eu não estou orando porque está passando por luta, eu não estou tendo força para orar. Deixa eu te falar uma coisa, não é verdade. Você precisa ter uma vida regular de oração, e a Bíblia diz que ela é incessante, todos os dias, né? Tem muitas pessoas que não conseguem, querem que todo mundo ore por ele, querem que a igreja inteira ore por ele, todo mundo que ele conhece, né? que é um cristão, ele pede oração, né? Me perdoe aqui a expressão, mas é um parasita de oração, e a pessoa precisa orar. Nós aqui estamos aqui para orar por você. Eu estou aqui para orar por você, quantas vezes você precisar. Os obreiros também estão aqui para orar por você, quantas vezes você quiser e precisar. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, mas você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa ter o seu tempo com o Senhor. Por isso que eu falei que era uma oração, era uma mensagem expositiva, porque ela puxa a orelha. Muitas das vezes nós não queremos ter uma vida de oração, nós não queremos ter uma vida de intimidade com Deus. Não é assim que funciona, não é dessa forma. Deus não tem prazer em coisas que, em fazer as coisas do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito, na hora que eu quero. Não é assim. É preciso que eu venha ter intimidade com Deus. É preciso que eu venha buscar ter uma intimidade com Deus. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que a oração, ela é sem cessar. Não é só de vez em quando. Não é só lá quando eu acho que devo orar. A oração, ela é a chave que abre as portas dos céus. A oração é a chave que fecha a porta do inferno também. A oração, ela tem poder de curar toda espécie de doença, toda espécie de enfermidade. A oração, ela tem poder de acabar com a miséria, para acabar com o tormento da vida. A oração tem esse poder. Se o casamento está indo mal, tem problema, então o que você tem que fazer? Orar ao Senhor, buscar a Deus. Se os negócios estão indo mal, se as coisas estão ruim, ora a Deus, tem que buscar ao Senhor o tempo todo, não é? Se tudo está indo ruim, se tudo está dando errado, não é? Os filhos, a oração incessante, não é? E se tudo está indo bem, a oração tem que ser incessante também. Muitas das vezes nós relaxamos e não oramos. Muitas das vezes nós relaxamos porque a coisa está indo tudo bem. Nós desprezamos as coisas de Deus. Nós abandonamos as coisas de Deus. Nós deixamos para escanteio aquilo que é espiritual. Nós não queremos. Porque na verdade a nossa carne só quer aquilo que é da carne. A nossa carne não vai querer coisa do Espírito. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele é um textinho pequenininho de 3 palavras, diz: orai sem cessar. Ou seja, ora de dia e de noite. A Bíblia fala o tempo inteiro que nós devemos ter uma vida constante de oração. O tempo todo nós devemos orar. Não é? Aqui não diz que orai quando a sua carne quiser. Orai, quando você der vontade. Quando a sua carne não quiser orar, então não ora. Não, a ordem é orai sem cessar, o tempo todo. Eu preciso estar orando todos os dias. O diabo, ele não para um minuto sequer. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor 24 horas por dia, para tentar nos pegar. Todos os dias tem a armadilha do diabo, todos os dias tem a armadilha de Satanás. Às vezes eu não quero ter compromisso com aquilo que é espiritual, com os cultos, com a igreja, com as células, com a oração, com o monte, com a leitura da palavra. Nada disso para mim interessa. E aí, meu irmão, eu vou virar um alvo fácil. Eu vou virar uma presa fácil para o inimigo. Aí não vai acontecer aquilo que eu tanto quero que aconteça. É preciso eu entender isso, não é? Ore incessantemente. Deus vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Deus vai abrir portas das prisões. Deus vai quebrar as correntes. Quando você e eu começarmos a orar. Como eu e você começaram a fazer a coisa certa. A ter mais apetite, mais vontade para aquilo que é espiritual.
Às vezes o espiritual, irmão, é tão difícil. Qualquer coisa me chama atenção. Qualquer coisa, o meu apetite abre para aquilo. Se não sendo espiritual, qualquer coisa me chama atenção. Eu preciso vigiar nisso. Eu preciso vigiar nisso. Porque o diabo, como Herodes aqui, representa Satanás, quer te degolar, quer debochar de você na frente dos outros, quer te humilhar o máximo que ele puder. E nós vimos aqui que a oração fez a diferença. E o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é a oração. Sem ela, nós não podemos vencer. Sem ela, nós não podemos ir a lugar algum. No versículo 7, me chama a atenção aí, outro ponto que me chama a atenção no versículo 7, diz assim: e ele, tocando o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. O anjo chegou na cela, o anjo chegou lá no cárcere, na prisão, né, de Pedro. Ele já estava com a resposta vinda de Deus para Pedro. Já estava com a resposta. E ele chegou dizendo para Pedro: levanta, desperta, né? Interessante aqui essas duas palavrinhas nesse texto, né? As duas palavrinhas chave desse texto é tocou e despertou. Eu creio que ele chegou lá e tocou em Pedro. Falou: Pedro, levanta, sua bênção chegou. Mas o que dá a entender aqui é que Pedro continuou dormindo. Virou para o canto e continuou dormindo. E aí ele teve que despertar. Chega lá: Pedro, Pedro, levanta. Tem muita gente, irmãos, que está dormindo, não é? Tem muita gente que está dormindo. Tem muita gente que está, né, adormecida espiritualmente. Quando o anjo te tocar, sabe, acorde, né? Tem gente que o anjo está tocando nele o tempo todo, e ele está virando para o lado, ele está virando para o canto. Desperta. Esse é o tempo e a hora de Deus para mim e para a sua vida. É o tempo de Deus, é o tempo que Deus está trabalhando para mim e para você. A bênção já estava pronta. O anjo despertou Pedro e ordenou ele: levanta. Não é hora de você ficar dormindo, não é hora de você ficar parado. Chegou o momento de você agir. Muitas das vezes nós estamos parados, nós estamos dormindo espiritualmente. Infelizmente, muitas das vezes nós estamos dormindo espiritualmente. Nós não temos nenhuma, né? Nós não temos nenhuma vontade com aquilo que é espiritual. Nós não temos vontade de ler a Bíblia, nós não temos vontade de deixar aquilo de errado que nós estamos fazendo, nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de jejuar, nós não temos vontade de fazer nada. A oração, querido, ela é dividida em duas sílabas, muito, muito importante, que é orar. Isso aqui já é um chavão velho de todos os pregadores, né? Que ela primeira parte é orar, segunda parte é ação. Então, orar e agir pela fé. Não adianta eu só orar. Não adianta eu entender que Deus está me guardando. Não adianta eu entender que Deus, né, usa todas as coisas para o meu bem. Eu preciso orar e agir junto. Há muitos teólogos, há muitos estudiosos da palavra de Deus que dizem que Deus não age. Deus reage às minhas ações. E isso é uma verdade. Está aqui dentro da palavra de Deus. Deus reage às minhas ações. Se eu agir, Deus vai agir. Se eu não agir, Deus não vai agir. Não é? Toda ação humana tem uma reação divina. Você precisa entender isso. A oração, sabe, a oração é o agir, a oração é o agir para o reagir de Deus. Eu preciso entender isso. Se você olhar pela Bíblia fora, eu quero te dar aqui algumas dicas a respeito disso. Não é? A Bíblia fala assim: clamar-me-ei e atender-te-ei. Não é isso que a Bíblia diz em Jeremias? O clamar é a ação humana. Eu tenho que clamar. Agora responder é a ação divina, é Deus. Não é assim? Aquele que pede, recebe. Pedir é a ação humana. Mas quando você vai receber, é a ação divina. Não é? Dar, entregar, é a ação divina. Não é assim? Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Bater é eu. Abrir é Deus que vai abrir. Não é? Estender o cajado é ação humana. Moisés estendeu o cajado, abriu o mar, é a ação de Deus. Tocar nas olas de Jesus é ação humana. A mulher do fluxo de sangue tocou nas olas de Jesus. Curar a hemorragia é ação de Deus. Então, parece até contraditório o que eu vou dizer, mas Deus, ele sabe, as ações de Deus estão pautadas nas minhas ações. Se eu paro, Deus vai parar. Por isso o anjo chegou ali e falou: levanta-te depressa.
Porque se Pedro fica parado, dormindo, ele seria degolado, seria morto. E tem muita gente que está esperando a degola chegar, mas não reage, não muda de vida. Quer levar, me perdoe aqui, né? Estou bravo hoje não, mas eu já disse desde o início que a palavra era de corrigir. Quer levar uma vida na corda bamba, quer levar uma vida, né, light espiritualmente, né? Quer levar uma vida lá, meio cá. Deixa eu te falar, a forca chega, a conta chega. A conta vai chegar uma hora, um dia a conta vai chegar. Então é melhor que você levante, não é? Chega de ficar olhando, não é verdade? Chega de ficar olhando, não adianta nós querer que Deus faça tudo, Ele não vai fazer, porque é princípio. Chega das vezes nós ficar olhando, sabe? Chega nós de ficar olhando Deus agir, Deus fazer as coisas, não é? Aí continuando no versículo 7, é interessante, continuando ele 7, ele diz assim: e ele tocando o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. E então as correntes caíram. Presta atenção aqui, irmãos, a gente tem que olhar a Bíblia num todo, né? Depois que ele levantou, depois que ele seguiu a Pedro, o que aconteceu? Depois que ele seguiu o anjo, o que aconteceu? As correntes caíram. Enquanto ele estava deitado, não aconteceu nada. Enquanto ele estava deitado, não aconteceu nada. Enquanto ele estava deitado, as correntes permaneceram. Mas a hora que ele levantou, as correntes caíram, não é? Então, quando você se levantar, as correntes vão cair por terra da sua vida. Amém? Amém? Talvez você está na luta, você está na batalha, mas você precisa reagir, você precisa agir para que Deus reaja, não é? Erga sua mão para cima assim, erga sua mão para o alto. Repete comigo o que eu vou dizer aqui para você agora, um ato profético, em nome de Jesus. Se você pode levantar, diga assim para mim: a luta lá na minha casa foi até hoje. Mas repete com vontade mesmo, diz assim: a luta na minha casa foi até hoje. A doença no meu corpo foi até hoje. O problema financeiro foi até hoje. Porque eu vou me levantar, eu vou tomar posição, e eu vou sair para a vitória em nome de Jesus. Você precisa levantar, você não pode aceitar isso na sua vida. Você não pode. Se você fizer isso, querido, Deus vai reagir e um milagre vai acontecer tremendamente na sua vida. Você precisa entender isso. E outra coisa aqui, você precisa seguir em frente, sabe? Você precisa seguir em frente. Você não pode parar, você não pode descansar, você não pode ter um tempo. Tem gente que acha que tem que tirar férias de Deus, que tem que descansar de Deus, que tem que descansar do espiritual. Não, você não pode. O versículo 8 diz assim, versículo 8 do texto nós lemos, diz assim: e disse-lhe o anjo: cinge e calça a sua sandália. E ele o fez. Disse mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Então saindo, seguia, mesmo não sabendo o que era. Pedro não estava sabendo o que estava acontecendo. Não estava sabendo nada do que estava acontecendo. Muitas das vezes nós queremos saber tudo o que vai acontecer na nossa vida. Qual a resposta, quando vai vir, de que maneira Deus vai agir, não é? Às vezes nós até exigimos de Deus: ó Deus, vai vir um pastor famoso na Igreja Batista Vale das Bênçãos, um profeta, e eu vou lá e ele vai resolver meu problema. Tem problema você vir quando vier um pastor aqui? Não, não tem. Mas não é essa maneira que Deus vai agir. Talvez você não sabe a maneira, você quer determinar o jeito que Deus vai fazer. Nós às vezes queremos determinar a maneira que Deus vai fazer, como é que Deus vai agir na minha vida. É o Naamã da vida, né? Eu pensava que ele ia chegar aqui, colocar a mão sobre a minha cabeça, orar a Deus do céu, colocar a mão na lepra e a lepra ia ser curada. Ele falou: não é assim que vai acontecer. Se você quiser, tem que nadar no Jordão sujo. Muitas das vezes nós erramos, sabe? O Deus que abençoa, Ele quer alguma coisa em troca. Pastor, Deus precisa de alguma coisa minha? Não, mas Ele exige princípio, né? Muitos recebem a bênção de Deus, querido, e volta, nem volta mais na igreja, abandona a célula, abandona a fé, abandona tudo. Não volta nem para agradecer como os 10 leprosos, só um voltou, né? O lugar certo de quem foi abençoado é na igreja, é na célula. Você precisa estar ali, com exceção, né? É claro que tem exceções. Em Hebreus capítulo número 10, versículo 25, a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar, como alguns têm o costume de deixar de congregar.
Antes nós devemos admoestar uns aos outros, chamar a atenção daqueles que fazem isso. Por quê? Porque está chegando a hora da volta de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo com todos os defeitos das pessoas, porque a igreja não tem defeito, não é? Quem tem defeito são as pessoas que fazem parte da igreja, somos nós. Mesmo com todos os defeitos da igreja, a igreja ainda é o melhor lugar para conviver e para buscar a Deus. Ainda é o melhor lugar, né? Você precisa entender isso, sabe? Deus, Ele abre todas as portas. Não fica nenhuma porta para trás sem abrir. Não fica, nenhuma. Deus, quando você entende isso e que você aplica isso na sua vida, não fica porta nenhuma para trás. Todas as portas que estão fechadas na sua vida serão abertas, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Vamos ler lá o versículo de número 10. O versículo de número 10 diz assim, olha lá, eu vou ler aqui na minha Bíblia melhor. Diz assim: depois de haverem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, que ele abriu automaticamente, o que abriu por si mesma. Olha aqui, abriu, vamos supor que tinha um cadeado lá nas correntes de Pedro. Abriu o cadeado da corrente de Pedro, abriu a fechadura da primeira porta, abriu a fechadura da segunda porta, abriu a fechadura da terceira porta, e abriu o portão da frente, que abriu automaticamente, milagrosamente, sem ninguém saber, né, como que foi que aconteceu. Deixa eu te contar uma coisa, eu quero ser profeta na sua vida nessa noite. Não importa quantas portas estão fechadas, e não importa qual tão grande e tão forte ela seja, não importa o tamanho delas, não importa qual a intensidade que elas são. Deus vai abrir todas as portas até você chegar à vitória completa na sua vida. Você precisa pegar isso para a sua fé, para a sua vida, não é? Conforme eles passavam pela primeira, pela segunda porta, abriram até chegar na última porta, que era mais reforçada, e ela se abriu automaticamente. Deus vai abrir essa porta, Deus vai quebrar essa corrente que te prende. Não importa se é na enfermidade, se é no casamento, se é na vida financeira, se é na vida espiritual, não importa. Deus está trabalhando para que essas correntes caiam, e elas vão cair em nome de Jesus. E vai cair hoje, sabe? Eu quero concluir. Eu quero que o louvor suba, para nós podermos louvar um hino e nós orarmos. O versículo 11, para mim não deixar de ler ele, diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes e de todas as expectativas do povo judaico. Deus enviou os seus anjos. Quando você não pode fazer nada, ore, busque a Deus. Você pode todas as coisas quando você busca a Deus, quando você dá ênfase para as coisas espirituais, sabe? Eu quero encerrar aqui, pela autoridade que Deus tem me dado, eu quero profetizar mais uma vez: as portas vão ter que se abrir na sua vida, e você irá cantar o hino da vitória ainda essa semana, em nome de Jesus. Deus vai abrir portas, sabe, que você nem imaginaria que seria aberta. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus, Ele não está, né? Deus, Ele está te guardando, te protegendo. Sabe por quê? Porque Ele quer ver você vitorioso e continuar o projeto dele. Porque Pedro continuou com o projeto. Eu poderia pregar mais meia hora aqui em cima desse tema. Pedro continuou com o projeto de Deus. Foi pregar a palavra, foi abrir igreja, foi fazer a obra de Deus. Então você vai continuar. Eu creio que Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender essa semana, irmãos. Sinceramente, eu creio nisso. Deus irá te surpreender essa semana, abrindo portas que estão trancadas há muito tempo na sua vida. Deus vai te surpreender. Deus vai quebrar essas correntes. Deus vai tocar na sua vida. Deus vai tocar. E Ele quer tocar agora. Ele quer se manifestar hoje de maneira sobrenatural na sua vida. Fique de pé. Feche os teus olhos. Nós vamos louvar ao Senhor. Depois nós vamos orar. Fique de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções.
nome de Jesus. Abre os céus agora, meu Deus, sobre esta tua igreja. Abre os céus agora, meu Deus, sobre essa vida, Senhor. Que a água que significa o teu Espírito Santo possa descer sobre ele agora e encharcar essa terra que somos nós de poder. Encharca, meu Deus, essa terra agora com a tua glória, com a tua, meu Deus, misericórdia. Pai, e arranque tudo que não provém do Senhor, que está, meu Deus, Senhor amado, acometendo essa pessoa. Tira essa doença agora, Espírito Santo. Tira essa enfermidade agora, Pai. Tira esse problema, meu Deus, na vida financeira, na vida conjugal. Pai, em nome de Jesus, arranque dela essa depressão. Arranque dela, meu Deus, essa opressão maligna. Tira dela, meu Deus, esse desânimo, esse cansaço. Pai, essa pessoa que já está desistida de tudo, em nome de Jesus, dá ânimo a ela agora, dá coragem a ela agora. Que os olhos se abram. Que os olhos dela se abram, meu Deus. Que ela possa, meu Deus, ter esperança. Que a vitória está próxima, Senhor. Que a vitória está na eminência de acontecer, ó Deus. Em o nome de Jesus, abençoa, meu Deus, essa casa, essa família. Quebra as correntes, assim como foi com Pedro. Quebra as barreiras, quebra, meu Deus, em nome de Jesus, todas as portas de bronze que porventura, meu Deus, estão diante dessa pessoa. Pai, a partir de hoje ela vai se levantar. Ela já se levantou no poder do Senhor para a vitória. Ela já se levantou, ó Deus, para a conquista na sua vida. Pai, ela vai dar a volta por cima, Senhor, porque o Senhor é com ela. Ela vai, meu Deus, alcançar, meu Deus amado, o êxito em aquilo que ela está fazendo, Senhor. Em o nome de Jesus eu profetizo essa bênção, essa vitória sobre a vida da tua filha, do teu filho, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe você, né? Em breve, se Deus quiser, nós estaremos aqui com a nossa igreja cheia de novo, o louvor completinho, bonitinho aqui, fazendo a obra de Deus, né? Vamos orar para isso. Eu creio que em breve nós estaremos aqui juntos nos cultos oficiais, né? Mas enquanto isso nós vamos fazendo o culto assim. O importante é nós louvarmos a Deus. O importante é nós estarmos aqui, né, alimentando da palavra de Deus. Amém? Deus possa te abençoar essa semana. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana aí de conquista e de manifestação poderosa do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Tem alguém, parece que tem alguém que nos visitando hoje aqui, não tem? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Tem um irmão ali, né? Está nos visitando, Deus te abençoe, viu? Só ele? Tem mais alguém não? Só os dois? Tem a moça lá também? Tem a menininha lá? Então, Deus, o casal de Deus abençoe vocês, seja bem-vindo, viu? Nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje para todos sempre. Todos digam a paz do Senhor Jesus. Não aperta a mão do seu irmão, vai em paz, que Deus te abençoe.